Fala pessoal, beleza? Eu sou o Felipe, esse é o canal Mocotó Podcast. Tamo junto. E aí, preparados para o final de semana? Estou aqui pronto para assistir a Bundesliga, Paderborn 07. Tudo bem, pessoal? Paderborn. Aplausos para o Paderborn, né? Bom e velho alemão. Para quem não sabe, sou torcedor do Paderborn, né? No Brasil sou corintiano, porém eu gosto de um time também chamado Paderborn, que joga a segunda divisão alemã. Porém, isso não tem nada a ver com o que eu vou falar. Citei o Paderborn, pois chegou o final de semana, dia de futebol, dia de tomar uma biritinha e dia de ser feliz, né? Vou contar uma história hoje bem engraçada, que não é tão engraçada assim para quem foi comido. Rapaz... Para quem assistiu o primeiro vídeo que eu falei, contei um pouco da história lá dos povos, né, de origem tupi, contei sobre os goitacazes, né, ou Atacá, a tribo que vivia no norte do estado do Rio de Janeiro, lá onde hoje se encontra Campo dos Goitacazes, né. Era uma tribo feroz que usava de artimanhas e tudo mais, né. Então, peoples, meus alunos, queridos students, né, vamos começar o assunto de hoje, né? O que acontece, né? Muitos insistem, né, ainda em acreditar na teoria do índio como um bom selvagem. Que de bom selvagem não tem nada, né? Porque o que acontece, né? Sim, nós devemos preservar a cultura, né? Preservar as terras indígenas. Porém, vamos contar algumas histórias divertidas desses povos, né? O pessoal insiste em dizer que o índio é um bom vivan, que vive em harmonia com a natureza, né? Pacífico, e que ele é ecologicamente correto, né? Porém, essa ideia do bom selvagem é propaganda criada pelos iluministas, né? Você não sabe o que é iluminista? Você não sabe o que é iluminismo? Vou então fazer um episódio sobre isso, né? Deixa ali sua pergunta ali sobre o que é iluminismo, ou manda um inbox para mim se você tiver com vergonha de perguntar sobre algum assunto, né? E nós vamos comentar sobre iluminismo também. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo, sociólogo francês que escreveu bastante, é um dos meus escritores favoritos, né? Ele escreveu bastante sobre o homem nasce bom, porém a sociedade o corrompe. O homem natureza, ele é quase um santo, ele vive em harmonia, protege a natureza, né? Porém a história mostra o contrário, né? O mito do bom selvagem foi derrubado, né? É uma fake news. Você não sabia? A história ela é cheia de fake news. Existem várias fake news na história. Por isso que é interessante beber em várias fontes diferentes, né? Você não pode beber em um bar só, né? A história é como se fosse uma bebida, né? Você tem que beber várias fontes diferentes para se embebedar do conhecimento. Lembrando que conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Conhecimento é eterno. Então vamos lá dar continuidade, né? Diversos materiais históricos, né? Hoje já se sabe, né, que as Américas foram povoadas, né, bem antes, né, da chegada de Cristóvão Colombo. Colombo foi o primeiro europeu a tomar posse, né, das terras, porém os povos já viviam acá há muitos e muitos anos, né? Então desde antes de Cristo já existiam os povos vivendo aqui nas Américas. E o que acontece? Essas tribos, né, elas eram sangue nos olhos, elas brigavam, guerreavam entre si. O pau cantava, o pau torava, era guerra, era nação contra nação, irmão contra irmão, filho contra pai, avô contra avô. Então, a Índia que trabalhava, o índio ficava ou brigando, caçando um UFC, ou então fazendo alguma outra coisa. Quem cuidava da roça eram as índias, né? As índias que trabalhavam, pegavam no pesado. E vamos lá. Aconteceu o seguinte, uma coisa curiosa, né? Lá em 1556, tinha um bispo que estava voltando para a Europa, né? O bispo Sardinha, né? Então a embarcação dele naufragou na costa de onde é Alagoas.
né? Sua tripulação conseguiu alcançar a praia nadando, né? Chegaram nadando cansados e exaustos, né? Chegaram, terra firme, chegamos, né? Agora é o pior da história. Chegando, né? Deram de cara com quem? Com quem? Os Caetés. Tribos Caetés. A tribo Caeté, o povo Caeté eram divididos em tribos que viviam no norte do Brasil, de onde hoje é o território brasileiro, né? E foram jantados todos. Não sobrou, né? Sobrou um que contou a história, né? Quem conseguiu fugir contou a história e documentou. Chegando em Portugal, ele documentou o que aconteceu. Isso, os caetés jantavam pessoas, né? Você não sabia disso? Os caetés jantou todo mundo, né? Outra ocasião, o navegador Américo Vespúcio, você não sabe quem foi Américo Vespúcio? Pô, Américo Vespúcio é o homem que dá o título de América, né? O continente americano é homenagem ao Américo Vespúcio. Foi um navegador que ele não foi o primeiro a chegar na América, né? Você sabe que América, né? Só que o Américo Vespúcio, ele teve o nome, ele que deu o nome porque ele também veio às Américas, né? Conheceu bastante, documentou, catalogou territórios, né? E o Colombo ficou maluco, achou que tinha chegado nas Índias, né? Então quem fez a obra foi o Colombo, quem levou a fama foi o Américo, porque o nome do continente era para ser Colômbia e não América. Tá ligado? Por isso que o nome é América, homenagem ao navegador Américo Vespúcio, que também quase foi comido pelos nativos. Né? A tripulação dele também teve um encontro infortúnio, né? Nada amigável com os indígenas, né? Na costa nordestina. Segundo o relato do próprio Américo Vespúcio, né? Um marujo um dos seus marinheiros, né? Um dos seus meninos de mar, ele se aventurou a descer da embarcação para tentar a sorte contra os nativos, né? Resumindo, virou churrasquinho na brasa, né? Só faltou assim de mandioca. Então, o pau cantava, cara. Essa imagem que a gente tem de bom selvagem, que era coisas... o índio vivia harmonia com a natureza, não acontecia briga, não tinha... Eles guerreavam entre si. Eram povos, né, da mesma raiz. Tinha eles tinham o mesmo tronco, né, digamos assim. E eles brigavam entre si. Né? Então, eles comeram assado o marinheiro lá do Américo Vespúcio também. Né? Churrascada dos índios, né? E enquanto eles faziam lá o churrasco, eles exibiam lá a cabeça do menino lá do menino que desceu do barco em direção às embarcações do Américo Vespúcio, né? Ainda davam um tchauzinho com a mãozinha lá do dito cujo, né? Muito pica essa parada, né? Falando em pica, os mais picas eram os Waitacá, que habitavam o norte fluminense, né? Fluminense não é aquele que torce para o Fluminense. Fluminense é aquele que nasce no estado do Rio de Janeiro. Né? O Atacá habitava o norte fluminense, né? Onde hoje é Campos do Sul, Goitacazes. Né? Os Goitacá, eles eram muito sinistros, né? Eles eram os espartanos cariocas, né? Porque é o seguinte, essa tribo os espartanos dos trópicos, do fim do mundo, do novo mundo, da América do Sul, eles eram mais altos do que os índios, do que o restante, né, da estatura média dos outros indígenas. Eles eram também mais fortes e eles eram especialistas em nadar, correr e comer. O atacar significa, em tupi, aquele que nada, aquele que corre, aquele que come. Aquele que come gente. Sinistro. Eu teria medo se encontrasse o Waitacá.
na minha frente, né? Então, eles atravessavam o rio a nado para brigar com o tubarão. Chegando lá, quando eles encontravam o tubarão, eles davam um soco na cabeça do tubarão, enfiavam um pedaço de pau na boca do tubarão, assim, né? E ali, quando a boca do tubarão ficava ali, ó, o tubarão não conseguia fechar a boca, eles enfiavam a mão ali, ó, nas entranhas do tubarão e puxavam as vísceras do tubarão, puxavam ali. E faziam colares, e exibiam. Eu também exibiria se eu conseguisse matar um tubarão no soco, né? Eles exibiam como forma de orgulho aquele lindo colar feito de dentes de tubarão. Aí você me pergunta, ué, tu errou, Felipe? Como que os Wataká atravessavam o rio a nado para brigar com o tubarão? Sim, meu caro elementar seguidor. Atravessavam o rio a nado para brigar com o tubarão, pois em Campos acontece o encontro do rio Paraíba do Sul com o mar. Tá ligado? Então essa tribo, ela fazia churrasco, cara. Um exemplo assim, chegou lá o Tabajara, por exemplo, que era amigo lá dos portugueses. Eles brigavam com o Tabajara e faziam churrasco de Tabajara. Entendeu? E churrasco de Tabajara fizeram churrasco de franceses, portugueses, de Tupinambá, de Tamoio, de quem pisasse lá caiu na rede é peixe. Eles não perdoavam ninguém. Entendeu? O negócio deles era comer. Bobeou, dançou. Final de semana não tem tempo ruim. Eles queriam era comer gente. Entendeu? Então os atacados, eles eram assim. Eles gostavam de comer gente. Era a especialidade deles. De tão hostil que era essa tribo, né? O donatário da capitania de São Tomé, né? Que o Brasil teve capitanias hereditárias. Qualquer dia eu vou fazer um episódio só sobre isso, falando sobre capitanias hereditárias. O responsável, o donatário lá da capitania de São Tomé, ele desistiu, né? Porque ele não conseguia combater os atacados de tão ferozes que eles eram, entendeu? Então ele desistiu, ele abriu mão, né? Ele meteu o pé, saiu de mãos abanando, foi embora. Não quero saber disso mais, não quero saber de nada mais, né? E aí tu fala, pô, cara, como que o cara fazia isso de comer gente? Era o seguinte, era um ritual. Não era assim, você chegar e vou te comer, não. Tem que ter tem que ter um negócio para amaciar a carne primeiro, né? A pessoa chegar e falar, vou te comer. Tribo, e ali na tribo, durante algumas semanas, né? O cara era bem alimentado para ficar fortinho, né? Para poder comer legal. Tem que ficar mais forte, vamos lá. Esse bracinho tá muito fino. Vamos lá, tem que ficar fortinho. Aí ficava fortinho, alimentava, né? Aí eles traziam ali algumas índias ali pro cara poder relaxar, né? Tomar um banho de hidromassagem no caldeirão. E ali era assim, as índias iam fazendo massagem, enquanto isso, né, o resto da tribo ia fazendo festa, né? Dando ali abacaxi, pitanga, acerola. E o cara só ia ficando feliz, comendo banana, comendo fruta, comendo índia, comendo de tudo. Era assim, era um verdadeiro. Aí até que então o cara já tava ali, já tinha ganhado uns quilinhos, né? Já tava mais rechonchudo, né? E o índio falava assim, ó, hoje é dia de lua cheia, é dia de festa. Aí o cara falou, pô, já tô nessa festa já tem mais de 2 semanas, pô, o que pode ficar melhor? Aí o índio falava, não, hoje é o dia principal da festa, hoje o banquete é principal. O cara já se animava, né? Aí, aí eles levavam ali o índio para uma oca, e ali já viu o pajé, waka, 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 ali com cajado na mão, né? Ali aquelas folhas, e ali já estava tudo enfumaçado com aqueles incensos de ervas de drogas do sertão, né? De ervas aromáticas. E o que acontecia?
quando o cara já estava doidão ali com aquele cheiro de erva, vinha uma índia com uma cuia, com uma bebida alucinógena, feita à base de cuspe de índia, baba de índia e mandioca. E o cara tomava aquele gole de cauim e ficava... I know I love you, I'm free tonight. Eat this love, eat this love. Aí o cara fala, caramba, cara, que bebida boa, eu quero mais um pouco. Aí o cara bebia mais um pouco daquela bebida, mais um gole daquela porção de cauim, aquela bebida mística, maravilhosa que os Watacases produziam, né? Isso não sou eu que estou inventando, não. Quem escreveu sobre isso foi o próprio Hans Staden, que esteve aqui no Brasil em 2 ocasiões, e pela sua experiência ele voltou para a Alemanha, era um alemão, né, e escreveu sobre isso, né? Então, foi um dos primeiros homens que estiveram realmente aqui nas Américas a relatar o acontecimento, né? Os acontecimentos, na verdade, né? Porque eram vários acontecimentos, né, que deixou o velho mundo, que isso? Então, né, após beber aquela cauinagem, né, vinha o pajé, dava aquela paulada na nuca do sujeito, o cara rodopiava, cantava. Quando ele caía já com o melado velho escorrendo, né, com aquele sangue escorrendo da nuca, vinha a Índia e enchia, né, as cuias, né, com o sangue do crânio do sujeito que caiu com o crânio estourado. Né, enchiam com sangue. Para que eles enchiam as cuias de sangue? Você não sabe? Vou te contar agora. Né? As índias passavam nos mamilos o sangue do crânio do prisioneiro e davam para os mais jovens lamber e mamar. Então ali começava a festa principal. Já no centro da comunidade, com a churrasqueira ardendo, né? Os índios carregavam lá o prisioneiro e colocavam para assar. Após a carne assada, aquela cauinagem, aquela bebida de cauim, após beber essa bebida, né, eles passavam mais de 3 dias de ressaca. Mas não é uma ressaca que você fica com dor de cabeça, não. A ressaca que os caras apagavam durante 3 dias, né? Aí, de tanta carne humana, né, com o bucho cheio e aquela bebida alucinógena. Então, após isso, quando já estava ali o boi na brasa prontinho, na verdade, o homem na brasa, né? Eles comiam homem, mulher, eles comiam todo mundo. Não tinha essa, não. Quem caísse lá na tribo, eles comiam, né? Após o prisioneiro lá, mas na verdade a maioria homens, né? E que eram os homens que se aventuravam, né? Por isso que o homem vive menos que a mulher. Né? Porque o homem que vai no mundo, no novo mundo, vai na lua, né? Que vai resolver. Não é machismo, é questão mesmo de o homem vive menos, porque o homem ele é aventureiro por natureza, né? Então, aí o que acontece? Eles pegavam, né, e assavam ali o sujeito, né, e o pajé comia a bunda do homem lá, né, do prisioneiro, as pernas, né, eles davam para os mais velhos, né, para as índias, né, que passaram lá mascando e cuspindo a mandioca, né, que chupavam e cuspiam na mandioca, e para poder fazer aquele cauim, né, com caldo de mandioca, e as índias comiam ali as coxas, né, as pernas, né, o peito, né, o dorso, né, do cara. Essa era para a população mais velha, né? Então, e o crânio e as bochechas eram para os guerreiros, né, que comiam os miolos, né, os miolos assados, né, do prisioneiro. Os guerreiros comiam para o quê? Para adquirir, para receber o conhecimento daquele guerreiro que foi comido. As bochechas, a língua, isso era tudo para a parte dos guerreiros, né? O pessoal que ia para o campo de batalha, eles comiam essa parte. E para as mulheres solteiras, né? Eles davam o quê? Os testículos, né? E o bilau do sujeito, o bilau do prisioneiro. Era assim que acontecia, entendeu? Tudo isso na base dessa bebida enigmática feita à base de cuspe de índia e mandioca chamada cauim. Muita história, né, gente?
Então é basicamente isso tudo, né? Esse foi mais um episódio do Mocotó Podcast, né? Espero que tenham gostado. Tamo junto, é só o começo. Valeu!